Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Eliane, eu sou médica R2 de Medicina de Família e Comunidade e hoje eu vou falar sobre sangramento uterino anormal, SUA. Bom, o sangramento uterino anormal, SUA, é um termo que define anormalidades em quantidade, duração e ou frequência de sangramento de origem uterina na ausência de gravidez. A condição costuma impactar negativamente na qualidade de vida, sendo um problema de saúde frequente no atendimento da atenção primária à saúde. Estima-se que cerca de um terço das pessoas com útero apresentará o quadro em algum momento da vida. Os sangramentos podem ser de origem ginecológica ou gravídico puerperal. São alterações da menstruação decorrente de um aumento, como já havia dito, de volume, duração e frequência. Tem grande importância pela sua frequência e por afetar negativamente a vida das mulheres. E isso vai impactar nos aspectos físicos, emocionais, sexuais, profissionais, piorando a qualidade de vida das mulheres. As repercussões do sangramento uterino anormal, segundo diferentes aspectos. Então, o sangramento ele vai repercutir como anemia, dor ou dismenorreia, limitações para atividades de vida, absenteísmo no trabalho, na escola, também procedimentos cirúrgicos, piora da qualidade de vida, influência sobre aspectos psicológicos e sociais. – 60% das consultas pelo médico de família e comunidade vão aparecer no consultório com uma queixa de maior volume, né, um volume de sangramento aumentado. 12% das consultas vão ser referenciadas, né? O sangramento menstrual abundante em alguns países, por exemplo, na Suécia, 18% das meninas com idade média de 16 anos têm sangramento abundante. Em Hong Kong, 17,9% das meninas em torno de 15 anos têm sangramento abundante. E também na Nigéria, 12,1% dessas meninas com sangramento abundante têm dificuldades no desempenho do trabalho e na escola, tá? Em adolescentes. Também no período peri- e pós-menopausal, mais de 70% de todas as consultas ginecológicas são por conta de sangramento uterino anormal. Então, é uma frequência bem alta. O período pré-menopausal, mais de 30% das mulheres vão procurar a consulta com queixa de volume menstrual aumentado. A mais alta prevalência de queixa de aumento de volume menstrual encontra-se nas multíparas na quinta década de vida. E também, no pós-menopausal, o sangramento fica mais frequente na sexta década de vida. A classificação. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, FIGO, em 2011 fez uma nova classificação e em 2017 ela confirmou essa nova classificação. Então, ela passou a utilizar o método mnemônico PALM, desculpe, ficou faltando o M aí, é PALM, tracinho, COEN, COEIN. E a expressão sangramento disfuncional deixou de ser utilizada. A classificação também incluiu um SUA crônico, que é aquele que persiste por mais de 6 meses e não necessita de intervenção médica imediata. E o agudo é um episódio de sangramento intenso, na ausência de gestação, em quantidade suficiente para determinar a necessidade de intervenção imediata e pode ocorrer na vigência de um quadro crônico de SUA. O FIGO, em 2017, a FIGO, em 2017, aboliu alguns termos, por exemplo, a hemorragia uterina disfuncional, hipermenorreia, hipomenorreia, polimenorreia, menorragia e oligomenorragia. A classificação, então. Em 2017, um grupo de especialistas da FIGO propôs uma classificação para as desordens
e causavam SUA. A classificação é baseada no mnemônico que utiliza o Palm-Cohen e é aplicável uma vez excluídas causas de sangramento relacionadas à gravidez. Isso é muito importante observar durante a classificação. Então, aqui nós temos a classificação, segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Nós temos dois tipos de causas, causas estruturais e causas não estruturais. As estruturais é pólipo, adenomiose, leiomioma e as malignas. E as não estruturais, coagulopatia, a ovulatória, a endometrial, iatrogênica e a não classificada. Também aqui a gente pode falar um pouco sobre a etiologia. Então, a gente separou em alguns períodos da fase da mulher para a gente poder rastrear de uma forma mais eficaz esse sangramento. Por exemplo, no período neonatal, nós temos pode ser por conta de privação de estrogênio materno, então essa criança, esse bebezinho pode sangrar. Na infância, por um corpo estranho, um trauma, por exemplo, abuso sexual, infecções genitais do tipo vulvovaginites e infecções sexualmente transmissíveis, o sarcoma botrioide, o prolapso uretral, o tumor ovariano, puberdade precoce e iatrogênico, que é o uso de estrogênio exógeno. Também, na fase da adolescência, descartar a gravidez, coagulopatias, a anovulação, né, por conta da imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovariano, disfunções ovulatórias do tipo ASOP, alterações tiroidianas e hiperprolactinemia. Também disfunções hipotalâmicas do tipo daquelas que são induzidas por desordens alimentares, exercício físico extenuante ou doenças sistêmicas associadas à perda de peso. Medicações do tipo contraceptivos, andrógenos, antipsicóticos, antidepressivos e corticoide. Alterações estruturais uterinas, malformações uterinas, leiomiomas, pólipos endometriais e adenomiose. Infecções genitais, IST e vulvovaginites. Também seguindo nessa faixa de etiologia, a gente tem as mulheres em idade reprodutiva. Também temos que descartar a gravidez, as disfunções ovulatórias, a SOP, alterações tireoidianas, hiperprolactinemia, as alterações estruturais uterinas, também leiomiomas, pólipos endometriais, adenomiose, medicações, os contraceptivos, tamoxifeno, os andrógenos, os anticoagulantes, antipsicóticos, antidepressivos e corticoide. Também o trauma por abuso sexual, laceração pós-coito e corpo estranho vaginal. Infecções genitais, infecções sexualmente transmissíveis e vulvovaginite, e os pólipos, miomas, adenomiose e neoplasia. Perimenopausa. Pode ser por anovulação, alterações estruturais uterinas do tipo leiomioma, pólipo endometrial, adenomiose. As medicações contraceptivos, o tamoxifeno, andrógenos, anticoagulantes, psicóticos, antidepressivos e corticoide. E a hiperplasia, o câncer de endométrio. E na pós-menopausa, também por atrofia, terapia hormonal ou câncer de endométrio. A investigação diagnóstica. Então, é sempre importante a gente ter a anamnese, o exame físico e os exames complementares, né? Para a gente seguir esse rastreio de forma minuciosa e de forma bem coerente. Então, dentro da anamnese, o que nós temos que observar? A idade, que a gente acabou de classificar essas causas por faixa etária, né? Então, a idade, se essa mulher é sexualmente ativa, se os ciclos menstruais eles são regulares, qual a natureza do sangramento uterino anormal, os sintomas associados, os sinais de síndrome de ovário policístico, que pode ter, né? As comorbidades, os usos de medicações e fatores de risco para câncer de endométrio. Dentro da investigação diagnóstica, o exame físico, sempre o exame geral, estado geral e sinais vitais, exame de mama, exame de abdômen e exame ginecológico especular e toque vaginal. Sempre, sim ou sim, examinar mama, abdômen e exame ginecológico. Os exames complementares.
pedir o beta-HCG, principalmente, né, para aquelas mulheres em idade fértil, o hemograma, o coagulograma, ele não é solicitado de rotina, mas ele também é solicitado. O TSH, prolactina, ultrassom transvaginal e esteroscopia. A conduta proposta quando nós temos o sangramento uterino anormal. Então, nós vamos ter um sangramento de leve intensidade, um sangramento de leve, persistente ou moderada intensidade, ou um sangramento abundante e com comprometimento do estado hemodinâmico. Então, sempre para essas mulheres, nós temos que recomendar alimentação rica em ferro, o antifibrinolítico, que é o ácido tranexâmico, de 250 miligramas, de 2 a 3 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia, mas pode ser feito também EV. Ou ácido epsilon aminocaproico por 4 dias, tá? Os hormônios, o valerato de estradiol ou estradiol, estrogênios conjugados e o acetato de medroxiprogesterona, pode ser IM ou pode ser via oral. Os AINES, o ácido nefenâmico, tem alguns obstetras ginecologistas que têm a preferência por essa medicação, né, ácido nefenâmico de 500 miligramas, 3 vezes ao dia, ou diclofenaco de sódio, ou piroxicam, ou ibuprofeno, ou naproxifeno, tá? E a reposição volêmica dinâmico dessa paciente, né, com soro fisiológico, ou ringer lactato, ou soro glicosato. Também dentro da conduta proposta, além da gente tentar estabilizar essa paciente, parar esse sangramento, a conduta também tem que ser direcionada para as causas que nós falamos atrás. Sempre pensar nas causas estruturais e nas causas não estruturais. E também dentro da estratégia de saúde da família, a gente pode fazer atividades preventivas e de educação. Então, a gente pode elaborar alguns grupos, né? Aqui temos 5 grupos orientados pelo GUSO, do Tratado de Medicina de Família. Eu achei bem interessante. A gente tem isso no dia a dia, mas a gente não concentra essas mulheres e não distribui elas dentro da nossa unidade. Então, achei bem bacana colocar essa parte, né? A primeira fala de um grupo de orientação com o uso correto das medicações, relacionado, por exemplo, com o contraceptivo, terapia hormonal, até as reações adversas dessas medicações, ou quando a mulher está fazendo uso de tamoxeno, o que pode acontecer. Então, um tipo de grupo assim. Também o grupo de terceira idade, né? Explicar para essas mulheres as causas de sangramento no climatério, a senilidade e a necessidade de procurar um serviço assim que apresentar um sangramento. E a importância desse sangramento, por que pode sangrar. Grupos de adolescentes, né? Orientar sobre a regulação do ciclo, né? Quanto tempo essa mulher pode menstruar, o intervalo entre um ciclo e outro, a quantidade de sangramento, o número de absorventes que essa mulher vai usar durante o período menstrual, se esse sangramento for leve, moderado ou intenso, né? As causas mais frequentes na adolescência e o porquê dessas causas mais frequentes, né? Por exemplo, como a imaturidade do eixo hipotalâmico, né? E o uso irregular de contraceptivo também. O grupo de puerpério, né? A gente pode até aqui ele colocou um grupo de puerpério, mas a gente pode usar o aleitamento materno, o grupo de aleitamento materno, né? Então, falar sobre os riscos de sangramento causado pelos métodos anticoncepcionais mais comumente usados nessa fase, né? Que é os anticoncepcionais de progestagênio e ou DIU. E o atendimento individual, quando essa mulher tem dificuldade de participar de grupo, ou ela tem uma frequência maior de sangramento, ou ela não foi encaminhada ainda para a ginecologia, faz essa consulta, seja o médico, seja o enfermeiro, para destrinchar e orientar bem essa mulher na consulta. E aqui eu resolvi colocar um caso clínico, né, para sair um pouquinho da teoria, né. Então, vamos lá. Você está num plantão obstétrico, bem calmo, né? Então, nós residentes estamos lá com o pessoal da obstetrícia, e aí chega uma menina de 12 anos, trazida pela mãe com sangramento menstrual profuso, refere que a menarca foi aos 11 anos e os ciclos duram cerca de 2 a 3 meses. Nega ter iniciado vida sexual e qualquer diagnóstico prévio. Paciente confusa, refere sentir-se tonta
E a família também informa que é de religião que não aceita transfusão. Os sinais vitais: frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e a pressão arterial 80 por 45 milímetros de mercúrio. Qual é a conduta? O que vocês estão pensando aí? Vamos lá? A gente está lá na emergência. Então, a conduta é iniciar uma reposição volêmica com soro ou Ringer, fazer a coleta de hemograma. Aqui, nesse caso, foi solicitado coagulograma, que não é de rotina, e foi solicitado o beta-HCG. Vocês observaram que lá atrás na história é uma menina de 12 anos que nega vida sexual ativa. Mas, independente da história dela, e se ela nega essa vida sexual, nós temos que pedir, porque está na fase reprodutiva, tá? O antifibrinolítico, o ácido tranexâmico, 10 mg por quilo, EV, de 8 a 8 horas por 3 a 5 dias. O AINE também, o ácido mefenâmico, de 500 mg, via oral, de 8 a 8 horas, ou de 12 em 12 horas. E também na conduta tem o estrogênio EV, que é a melhor opção, né, segundo os ginecologistas, mas a gente não tem no Brasil, tá? Então faz VO, 30 microgramas de etilenilestradiol, progestagênico, de 6 ou de 8 a 8 horas, até cessar o sangramento. E sim ou sim, sempre descartar gestação, certo? Bom, é isso. A minha aula foi super curta, né? É um tema, fui bem objetiva, mas eu acho que eu consegui chegar no objetivo da aula, tá? Essas são as referências que eu passei. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, eu deixei o e-mail da residência, pode me mandar pergunta. Se quiser que eu mande algum protocolo, eu estou à disposição. Espero ter ajudado todo mundo. Um abraço, até!